Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, vocês querem saber o resultado da reunião com as centrais sindicais, né? E nós fizemos semana passada uma reunião com o presidente Lula, antes de ele viajar para Portugal. E ficamos de hoje fazer uma reunião, fotografia com as centrais, para fechar as negociações em relação à política do salário mínimo. Vocês sabem, ele já tinha anunciado o valor do salário mínimo para esse ano, a partir do 1º de maio, 1.320, isso tem ganho real. No 1.302, a bem da verdade, já tem um ganho real. Era 1.302 a priori, era a previsão da reposição da inflação, mas com a variação da inflação do ano passado, 1.302 já tem alguma coisa de ganho real. Acrescentando para 1.320 em maio, e a política de valorização do salário mínimo, que nós vamos mandar em dois formatos, 1.320 vai por medida provisória, e a política de recuperação permanente, de valorização permanente do salário mínimo, irá por projeto de lei. Portanto, tem este ano para tramitar, porque entra a primeira validade, será janeiro do ano seguinte, considerando a reposição da inflação acrescida do PIB consolidado, ou seja, 2 anos anteriores. A mesma forma que teve validade no governo Lula e no governo Dilma. Portanto, essa é o resultado da conversa de hoje. Ele deve participar no 1º de maio do ato no Anhangabaú. Deve, porque não está confirmado, mas à disposição dele de participar no dia 1º de maio, lá no Anhangabaú, junto com as centrais sindicais. Ministro, esse aumento com o PIB depende de arcabouço, porque a ministra Tebet falou recentemente que sem o arcabouço não haveria reajuste real. Veja, é uma política permanente, portanto, depende da lei específica do salário mínimo. Se a lei for aprovada, é o que vai valer. Evidente que será uma proposta de política e, portanto, dependerá da aprovação por parte do Parlamento Brasileiro. Mas é independente do arcabouço fiscal. Se o arcabouço que emplacar, veja, vai ter recurso para bancar? Nós pressupomos que o arcabouço seja aprovado, que o Congresso tenha a sensibilidade de aprovar da forma que está sendo encaminhado. Seguramente, isso caberá também nas regras do arcabouço. Ministro, quando que o presidente vai assinar uma medida provisória para levar para 1.320? Quando que isso vai ser citado? No dia 1º? Eu creio que amanhã nós vamos cuidar disso junto com as áreas específicas. Aliás, hoje à noite vamos cuidar disso para tramitar essa medida. Aliás, já está tramitando a medida. O projeto de lei é que vai tramitar a partir de hoje à noite para criar as condições do presidente Lula assinar. Mas o presidente assina quando? A MP do salário mínimo. A MP. A qualquer momento daqui até antes do dia 1º. E o projeto de lei vai ser apresentado quando? Nós pretendemos apresentar também, hoje vai tramitar da rede do governo, os ministros dando seus pareceres, os ministros envolvidos. A partir de agora estou voltando para o Ministério para fazer a minha, ela não ia fazer isso antes, a deselegância de fazer antes de fazer a reunião com as centrais. Ministro, mas só para entender, o senhor falou que outros ministros vão dar parecer, mas essa já está fechada, que é a proposta do Na governo. verdade, o ato formal, essa é a proposta do governo. Portanto, é a proposta de todos os ministros envolvidos. E o senhor só poderia detalhar, é a inflação do ano anterior, mas a média do PIB dos dois Não é anos... média, não é média. É o PIB consolidado, ou seja, é o PIB de 2 anos anteriores. Lembra? Era assim que formatado da outra vez, porque se você bota o PIB imediatamente anterior, depois tem revisão. Então, o PIB de 2 anos anteriores significa que ele já está feita a revisão, já está consolidado, não tem que haver, portanto... Então, tem uma estimativa de valor para o ano que vem? Não tenho essa estimativa aqui. O PIB, portanto, 2024 é o PIB de 21. 21 e 22. 21. E de 24 é... 2024 é o PIB de 21. Mas aí não dá 2 anos. Sim, 23. Nós estamos 23. Estamos falando 24. 2 ok? anos antes, tá? 2 anos Então anteriores. não é nem 23.
ou 22. Agora vocês me pegaram na dúvida. 22, Consegui deixar um 23 dúvida. seria uma média de 22, 21. Não é mais média, velho. não é média, não é média. É o PIB de 2 anos anteriores. É um único PIB de 2 anos anteriores. Então tá. E aí a cada ano, tá certo? 25,1, 26, enfim. Então, na verdade, esse aumento real vai depender do crescimento econômico do país. Igualmente funcionou lá no governo Lula, a partir do acordo de 2006. 2007, 2 anos anteriores, 2008, 2 anos anteriores, assim Então, sucessivamente. 21 e 22, né? O PIB. Mas 20, São 2 nós anos. estamos entrando em 24, ou seja, 23, 22. PIB 2 anos para trás, um ano. Tá. Ok? E quando que o governo federal deve? Quando que o governo pretende enviar? O PL não tem grande pressa de encaminhar, porque tem o ano todo para tramitar, né? Então, o mais urgente é a medida provisória, que deve estar sendo... Que deve, antes do dia 1º, com certeza. As centrais sindicais, elas aceitaram a proposta, a ideia, como é que foi esse Veja, debate com a é um processo de negociação. Evidente que o pedido das centrais sindicais era superior a isso, né? É importante lembrar que se a política não tivesse sido interrompida a partir do golpe contra a presidenta Dilma, o salário mínimo hoje estaria valendo 1.391. Então as centrais queriam recuperar essa diferença de 1.320 para 1.391. O governo argumentava que, neste momento, né, do jeito que nós assumimos o governo, a economia no patamar que está, não era possível fazer essa recuperação. Portanto, o que nós estamos dando esse ganho real para 1.320 e a política de recuperação, valorização permanente a partir daí. Essa diferença podemos falar no futuro, mas não exatamente nesse momento. Já houve conversa com Arthur Lira, com Rodrigo Pacheco, ou por enquanto não, isso vai ser feito agora? Vamos fazer agora. É possível que a área política do governo já tenha adiantado isso ao Pacheco, ao Arthur Lira, mas eu não saberia afirmar. Mas o senhor acha que é um tema que vai ter resistência no Congresso? Não creio porque se você fazer uma análise da política no passado houve um grande debate se aumentar o salário mínimo de forma permanente se impactaria na inflação, se impactaria no trabalho informal, se geraria desemprego. Tudo isso se dizia no passado em relação ao salário mínimo. Nós implantamos, fizemos um grande debate e isso confirmou que eram falsas percepções. Que, portanto, a política derrubou por terra esses mitos. Nós que tivemos um processo de crescimento da renda, cresceu o emprego formal, não impactou na inflação, não impactou sequer na receita da Previdência. Impactou, sim, positivamente, porque impactou na geração de emprego. Pra você ter uma ideia, nós saímos de 2003 do estoque de empregos formais de 21 milhões, para crescendo, chegando em 2014 com quase 42 milhões de emprego formal. Hoje estamos chegando a quase 43, com o anúncio de hoje dos números de março de 2023, de 195 mil e uns quebrados de emprego formais. Aliás, o melhor março de geração de empregos formais desde 2010. Isso chega a quase 43 milhões em estoque de emprego formal no Brasil. Prova que o salário mínimo ajudou, e como cresceu o emprego formal, cresceu também a receita da Previdência. Eu creio que essa percepção, que é uma bibliografia da política do salário mínimo, eu creio que isso ajudará para que o parlamento tenha sensibilidade para aprovar. Ministro, com a regra suscetível ao crescimento do PIB, é possível garantir que nos 4 anos do governo Lula vai ter crescimento real do salário mínimo? Essa é a nossa percepção, na medida em que nós acreditamos que o PIB crescerá de forma contínua a partir das políticas que nós estamos implementando. Hoje o CAGED traz alguns dados interessantes. Traz crescimento do emprego na área do transporte de carga, por exemplo, e também em obra de infraestrutura, já captando a primeira reação das obras
que estavam paradas, que foram retomadas. E olha que não foram retomadas todas as obras paradas. Só na educação tem 4.000 obras paradas, 1.700 creches, 1.300 as demais modalidades escolares, que nós retomaremos em breve. É um processo aí de regular os contratos, recuperar os contratos, enfim, as formalizações necessárias para uma obra dessa natureza. Portanto, ele impactará também na geração de emprego nesse período. Ministro, uma pergunta. Essa nova política é a inflação mais o PIB de 2 anos atrás, é isso? Então? Perfeito. Ok? Obrigado, pessoal. Bom trabalho.